A graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, muito bom ter esse tempo aqui precioso para a gente, mais uma vez, refletir, pensar, meditar na palavra de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e Ele sempre vem ao nosso coração de encontro, com uma palavra, com um ensinamento que possibilita a cada um de nós é, viver diferente, experimentar alegria, e compartilhar alegria com aqueles que com a gente aí tem experimentado essa vida. Se você está vivo, louve a Deus. A palavra diz que todos que têm fôlego, devem louvar a Deus, devem adorar a Deus. Então, tudo que tem fôlego, adora a Deus. Eu quero, nesse tempo aqui precioso, mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus, Mateus capítulo 18, verso de número 20, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Verso 20. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? E até 7? E o Senhor Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Um texto precioso da palavra de Deus diz que nós, reunidos, em dois ou três, sempre temos o privilégio de contar com a presença de Deus sobre a nossa vida. E aqui nesse momento, estamos aí reunidos, tenho certeza que tem mais de dois ou três comigo, nesse tempo aí, olhando, vendo o meu rosto, e eu não posso contemplar, não posso ver o teu rosto, mas sei que você está presente aqui. Então, Cristo está conosco nesse tempo e isso já é uma preciosidade. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E às vezes a gente toma isso, no sentido presencial, e hoje a gente pode se reunir, a gente já viu isso, não só no presencial, é muito precioso, a gente estar junto, sim, no presencial. Mas também é precioso a gente ter esse tempo aqui para estarmos juntos e refletirmos, sobre a palavra de Deus e ter a presença de Deus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, como aqui estamos, reunidos no nome do Senhor Jesus, ainda que seja pela internet, Ele está presente e com toda certeza a bênção dele vem sobre a nossa vida e com toda certeza também Ele está aqui no meio de nós. Então eu quero passar para o verso de número 21, que fala de um assunto muito importante. Uma vez que nós temos a presença, contamos com a presença do Senhor Jesus na nossa vida, a gente precisa experimentar essa presença da maneira que lhe agrada, Verso 21 diz que Pedro tinha uma dificuldade grande, ele pergunta para o Senhor Jesus a respeito do perdão. Ele diz: até quantas vezes eu preciso perdoar alguém que me ofende, alguém que me deixa chateado, angustiado, alguém que me afronta? Quantas vezes eu devo perdoar? E o Senhor Jesus lhe respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então são muitas vezes. A gente precisa aprender a perdoar sempre. Um dos fatores que nos leva a ser considerados como cristãos é a capacidade de perdoar, tá? Por quê? Porque isso vem do próprio Pai. Você se lembra quando você ainda não o conhecia? Pois é, eu me lembro bem. Quantas coisas erradas eu fiz, quanta gente eu afrontei, quanto mal eu fiz ou desejei, às vezes a gente pensa que o mal é só fazer. Não. Desejar o mal, também é mal, é pecado, é ruim, E a gente não só pecava, como desejava o mal para as pessoas, Eu fui assim por muito tempo. E quando o Senhor Jesus veio de encontro ao meu coração, num tempo em que eu estava com muitas dificuldades na vida, na família, no lar,
Ele perdoou os meus pecados. A minha dívida era grande, meu irmão, minha irmã, mas ele perdoou. E eu pude, né, depois de ter sido perdoado, aprender a viver de maneira diferente. Enquanto a gente não se sente perdoado, a gente tem um monte de angústia, um monte de aflição. A gente fica sempre achando ou encontrando algum motivo para condenar alguém, né? Eu não sei se você é assim, mas todas as vezes que você se deparar com esse fator que eu estou falando agora, né? Quando você tiver uma acusação contra alguém no seu coração, ainda que você não fale, não expresse, lembre-se que você não está fazendo, né, cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você, ao invés de acusar, que eu, ao invés de acusar, seja capaz de perdoar. Que eu seja capaz de perdoar, que você seja capaz de perdoar. Isso é um exercício, né? Que segundo o Senhor Jesus, instruindo o apóstolo Pedro, precisa ser cotidiano. Não é uma vez só, não são duas vezes. 77 vezes, ou seja, são muitas vezes. A gente precisa aprender a exercer o perdão. A palavra de Deus vai dizer, né, que não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Mas mesmo o pecado contra o Espírito Santo não está na minha alçada, né, de perdoar. E sim, a transgressão cotidiana, às vezes a gente toma por esse lado, né, do pecado imperdoável, meu irmão, minha irmã. Algumas coisas naquele dia vão ser surpresa, né? A gente vai ver que a gente podia ter perdoado mais, porque ele nos perdoou, né? A palavra de Deus fala do seu grande amor, do grande amor de Deus, que nos possibilita entrar para a vida eterna. Se nós fôssemos julgados, né, pelo nosso pecado, sem possibilidade de perdão, com toda certeza a gente não entraria, nunca entraria no reino de Deus, nunca estaria, né, apto para o reino de Deus, mas a gente recebeu o perdão. Então, para que a gente possa continuar sendo apto ao reino de Deus e para que a gente possa agregar pessoas, né, para esse reino tão precioso, para esse governo tão precioso, que é o governo de Deus sobre a nossa vida. A gente precisa aprender a perdoar e precisa receber o perdão de Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade nesse dia que nós estamos aqui conversando, mas uma das grandes dificuldades de todo ser humano, né, é perdoar. E eu quero lembrar de novo, nós fomos perdoados, tá? O Senhor Jesus nos perdoou. Eu não sei qual é a gravidade daquilo que você já fez como pecador. Tem gente que não considera, né, as suas faltas, as suas transgressões como pecado imperdoável, né? Mas nós temos aí uma grande dificuldade. O não perdoar já é pecado, né? O texto lá no final do capítulo 18 vai dizer isso, que se a gente não perdoar, quando chegar lá, com toda certeza, vai ter dificuldade de receber o perdão de Deus. Então a gente precisa, nesse tempo aqui, orar, pedir a Deus que nos dê um coração capaz de perdoar. E quando da nossa parte, né, houver o erro e a necessidade também capaz de pedir perdão. Amém? Quero orar com você nesse tempo aqui. Não sei qual é a sua dificuldade, se é de perdoar, se é de pedir perdão, mas é um exercício cotidiano. O texto fala para nós em 70 vezes 7. A gente precisa todo dia orar, pedir ao Senhor a capacidade de perdoar e pedir ao Senhor que nos perdoe das nossas faltas, dos nossos pensamentos, até a nossa falta de perdão, né? Que afronta o amor de Deus. Amém? Você pode orar comigo? Pai, eu quero te louvar por esse tempo precioso que tenho de compartilhar com os irmãos aqui
Essa palavra aqui não é minha, é tua, e ela é preciosa e ela nos ajuda a entender, ó Deus, é a vida com o Senhor. Então, Pai, a primeira coisa que eu quero nesse tempo aqui é aprender a perdoar. Ajuda-me, Senhor, a exercitar todo dia esse perdão gracioso, que não é naturalmente conivente com o pecado, mas que é capaz, ó Deus, de ajudar a mudar o quadro. Então, Pai, o teu perdão mudou a minha vida. O teu sangue derramado na cruz mudou a minha vida. E eu quero, sim, continuar sendo mudado. Mas também quero ser instrumento do teu amor. Por isso, me ajuda a perdoar, Pai, aqueles que convivem comigo. E no dia a dia, por coisas simples, às vezes, me afrontam, é, me envergonham, me fazem, ó Deus, sentir mal. Me ajuda, Pai, a perdoar essas pessoas. Pai, e quero continuar contando com o teu perdão. Por isso, Pai, derrama sobre a minha vida o teu Santo Espírito, Pai, que me capacita a perdoar. Ó Pai, que me possibilita viver debaixo do teu perdão, conservando o teu perdão, Pai. É o que eu oro agradecido nesse tempo aqui, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente e estimule o teu coração ao perdão e também a receber o perdão que excede, né? Que vem do amor de Deus, que excede todo entendimento. Deus te abençoe.